Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Então, Jesus falava em parábolas e ele mesmo responde o porquê ele falava em parábolas, né? Mas é todo comunicador que se preocupa em atingir a sua audiência, né? Se formos ver Isaías, no Antigo Testamento, também ele usou de figura na sua linguagem, né? Ele diz, a chuva e a neve não caem e não voltam para cima, mas fazem o seu efeito, atingem a sua finalidade de umedecer, de molhar a terra, né? E a palavra de Deus, por Jesus, é comparada a essa penetração, essa compreensão. É um dom que o Pai nos dá, né? E a palavra de Deus que transformou a vida dos profetas, de Nossa Senhora, ela guardava no coração, conhecia o projeto, a palavra de Deus. E ela que nos guia. E essa relação com a palavra de Deus é o referencial, né? Nós falamos muitas vezes com mais frequência do exame de consciência, sobretudo para a confissão, né? Porém, a nossa consciência pode estar deformada, nós podemos ter critérios que são muito nossos, né? Culturais, né? De tradição, de interesse, sem querer, até inconscientemente. E a palavra é o critério, ela é o referencial certo, é a revisão de vida, né? É o confronto da nossa vida com a palavra. Ela é alimento, ela é inspiradora, ela revela o que Deus quer, né? Então é muito importante de vários modos nós termos contato com a palavra. É evidente que na Eucaristia é o momento máximo de celebração, onde ela se destaca, já falamos algumas vezes, né? De forma organizada, em 3 leituras, a primeira anunciando quase o tema do Evangelho, a segunda mostrando a vida do dia a dia das comunidades, os apóstolos, fundadores das comunidades, ou em correção fraterna, dúvidas, é a vida vivida, né? Então, essa palavra na Eucaristia se junta e dá sentido à Eucaristia banquete, corpo e sangue de Cristo, né? Antes do concílio, a palavra era um pouco resguardada, somente para o padre que traduzia do latim na missa, né? Mas ninguém tinha tanto contato direto. Isso por reminiscência do Concílio de Trento, que em defesa de Lutero e do protestantismo, que usava a palavra individualmente, com interpretação muito livre, para evitar perigos, né? A igreja reteve. Mas nós temos que reconhecer hoje que isso nos retardou a busca da vontade de Deus, né? E nós temos que aprender deles, né? Temos na igreja, graças a Deus, né? Há 50 anos ao menos, nós acabamos de celebrar, e a homilia do arcebispo de Aparecida, na conclusão das comemorações que fizemos do cinquentenário da renovação carismática na igreja, ele muito paternamente, muito gentilmente, elencou alguns pontos positivos desse movimento na igreja, nesse tempo, dessa corrente de graças, como diz o Papa, né? Houve a celebração lá em Roma, no Pentecostes, a vigília de Pentecostes com o Papa, onde ele ressaltou esse cinquentenário, e agora a nível de Brasil, aconteceu algumas semanas atrás, né? Mas ele disse, esse movimento trouxe de novo na mão dos fiéis a Bíblia, a palavra de Deus, né? Se vocês conhecem alguém mais ligado à renovação, a Bíblia é pessoal, todos têm, né? E sublinhada, gasta, porque ela pode ser usada e deve ser usada de tantas formas, para estudo, para leitura espiritual, né? Para reflexão, para meditação e também para celebração, no caso da Eucaristia, né? Ou celebração da palavra que fazemos, celebração penitencial, sempre iluminada pela palavra de Deus, né? Então ela é muito mais rica e a gente talvez desperdice esse dom, essa grandeza que dá sentido à nossa vida. Tanto sentido que a própria liturgia reorganizada fez questão de ressaltar os 2 momentos importantes, né? Integrantes da missa, uma só. O banquete da palavra é o banquete eucarístico. Não se aproxime do banquete eucarístico quem antes não comungou do banquete da palavra, né? Porque o coração tem que estar convertido para merecer a presença de Jesus. Muito fácil receber Jesus, né? Afetivamente, ele veio me dê força, mas eu não sei o que ele me pede. O que importa ser amigo dele, tê-lo comigo, eu participar do banquete celeste,
da última ceia, mas ser um como os outros, né? Ele convidou os amigos íntimos, ele tinha uma intenção, e nós somos convidados. Será que merecemos o convite, né? Então essa preocupação da palavra, que é muito descrita no Evangelho, sobretudo, mostrando a importância do semeador, da semente que cai na terra, a importância da terra bem preparada, a importância do coração aberto, né? E ele repete que esse coração tem que ter espaço, né? É o coração simples, o coração pobre, o coração humilde, que tem espaço para receber a palavra de Deus, né? Aquele que não tem fé, que é racional, que acha que deve compreender tudo e que tem as suas posturas, tem as suas conclusões, tem a sua experiência de vida, né? E não cede, né? Ou até às vezes se adapta, né? Mas usa a palavra segundo o próprio gosto, segundo o próprio interesse, né? Manipula a palavra de Deus, pinça algumas frases, alguns versículos, né? É perigoso também, é preciso, por isso tem cursos, e por isso a igreja se preocupou sempre da interpretação da exegese, porque tem que ter quem vê no todo, entendendo a língua realmente, a cultura da época, para dar a devida interpretação, né? Por isso, nunca terminamos de estudar suficientemente para tirar todo o proveito, né? Então, a gente pode se iludir de ter a palavra de Deus e usar segundo o gosto, aceitar aquilo que convém, aquilo que interessa, né? E eu sempre, quando falo para os noivos, eu dou um exemplozinho, né? Eles eram namoro santo, ao se despedir, antes do beijinho, um lia um versículo para o outro, né? Mas como todo casal, às vezes há algum desentendimento, estavam meio virados, né? E um pega o versículo e lê para o outro, né? E Judas, desesperado, enforcou-se, né? Aí a outra pega, né, responde, né? Vai tu e faz o mesmo. São palavras bíblicas, né? Está no Evangelho. Mas pode acabar num desastre, não cria, para exagerar, mas para dizer, podemos fazer isso, consciente ou inconscientemente, manipular a palavra segundo o nosso gosto, o nosso sentimento, né? Ficar abrindo a Bíblia para encontrar uma coisa, até que acho uma que bata com o que eu gosto, né? E dizer que aquilo é verdade, que um versículo do Evangelho pode nos levar à santidade, né? Porque eles sintetizam muita coisa. Eu já repeti várias vezes, não é do Evangelho, mas é a conclusão de vida, é o projeto de vida de Dom Bosco. O Senhor colocou-nos nesse mundo para os outros. Ora, se eu faço o meu projeto de vida, não pensando em mim, mas pensando em fazer o outro feliz, como eu posso colocar a minha vida para o outro? Isso é todo o Evangelho, que a saída de si é o que Jesus fez. Deus-se, né, se encarnou, assumiu as nossas realidades. E a palavra de Deus nos faz assumir a realidade, né? E nós temos um modo religioso, cristão, católico, meio covarde, uma encarnação meio leve demais, né? Jesus renunciou à condição divina, passou nos nossos limites e dificuldades, né? Foi injustiçado, perseguido, até o fim deu a vida. E nós damos a palavra, né, de conversão, batismo, crisma, etc. Estamos na comunidade, mas basta apertar o calo um pouquinho, a gente já desconfia. Onde está Deus que me abandonou? Por que eu estou sendo provado, etc., né? Já começa a duvidar. E o compromisso, que às vezes é exigente, e exige a vida toda, né? Numa condição, às vezes, de perseguição, de injustiça, de incompreensão, nós queremos logo resolver, né? Quando, na verdade, se formos ver, sobretudo nós, temos muito mais motivos de alegria, momentos de tranquilidade e de paz, do que de provação, né? E a cruz, pode ser que exija, em certos momentos, um pouco mais de sacrifício, estar com Jesus naquilo que nem os apóstolos souberam fazer, consolá-lo na solidão, né? Eles dormiram, eles covardemente fugiram do pé da cruz, né? Nossa Senhora deu exemplo, né, de viver a palavra de Deus e se encarnar também na situação, né? Sem entender tudo, na fé. Jesus, na sua limitação humana, naquele momento, pôde sentir até o vazio, a ausência do Pai. Pai, por que me abandonaste? Mas não pôde dizer isso da mãe, que estava ali ao pé da cruz, né? Então, para nós estarmos respondendo presente nos lugares onde Deus nos envia, para sermos sal, luz, fermento, é preciso da força da palavra.
evidente, a Eucaristia, Ele no meio de nós, Ele dentro de nós, alimento, né? Mas a palavra é para todo critério. São Paulo diz, a palavra deve penetrar na medula, né? Como faca de dois gumes. O que significa isso? Que ela deve sair do papel. Enquanto está no livro, enquanto está bonita lá, ela não transforma. Mas se eu absorvo aquele conteúdo e ponho na minha vida, os meus gestos são a leitura que muitos vão fazer, que não vão ter tempo, não vão ter gosto, não vão ter abertura de abrir um livro sagrado, mas vão ver o meu exemplo, a minha atitude, que está inspirada na palavra de Deus, né? E é isso que às vezes nos falta. O arcebispo, voltando à renovação carismática, elogiou mais uma iniciativa, que eu sei que outros movimentos também têm, os focolarinos, o neocatecumenato, a comunhão e libertação, a preocupação com a evangelização da cultura, né? Os universitários e a política, né? Nós fomos formados e temos uma mentalidade, eu não me misturo com coisa suja, política é atrapalhar, eu não quero nada com política, eu não vou me meter nisso. Completamente ao contrário do que Jesus fez. Ele foi na realidade da situação que precisava ser transformada. Nós fugimos para ficar entre os bonzinhos, né? Um pouquinho é uma tradição nossa. Parece que a gente vai se sujar com os pecadores. Jesus veio para os pecadores, para os doentes. Para quem precisa do médico, o doente precisa do médico, né? Quem está bom, quem se considera salvo, tranquilo, está inclusive autossuficiente, nem vai aceitar, nem vai entender, nem vai querer. É o que a gente sente. Esses dias partiram 2 comitivas aqui de jovens, né, para a missão. Uma aqui da paróquia, outra do instituto. Eles vão fazer essa experiência concreta, bonita. Mas tem também, durante o ano, alguns que fazem esse trabalho, né, de ir às casas, de visitar a família, de levar a bênção, né, os ministros. E percebem quando há acolhida e quando não há acolhida. Quando há fé e quando não há fé. Quando há tolerância simples, né, daquele papo, daquela visita. E quando se sente agraciado de receber a bênção de Deus, uma palavra, a luz de Cristo, né, num gesto concreto de amor de quem segue a orientação da igreja. O Papa nos tem falado, nós nos acomodamos entre nós. Não, a igreja tem que ter porta aberta para entrar quem quiser e para nós sairmos, né? A missa quer dizer envio. A palavra missa é do verbo mittere, enviar. Nós participamos sim, nos alimentamos e somos enviados para levar essa mensagem que nós assimilamos, vivemos, né? Prometemos, experimentamos em nós. Então é uma igreja a caminho, uma igreja em missão, que vai atrás daqueles que não tiveram nem o mínimo, ou muito menos do que nós. Então nós somos convidados, né? Lógico que não obrigados, porque o pai não quer nada a ferro e fogo. O filho maduro faz por decisão, por opção, né? E se libertou do peso e da disciplina do medo do pai. Ou será que nós ainda estamos vivendo bem por medo do inferno, por medo de um Deus mau que castiga? A nossa ideia de Deus ainda é um juiz que castiga, né? Ou nós vivemos bem só por isso? Ele é pai, misericordioso, né? Ele não perde nada se nós somos ingratos e não vivemos a palavra. Ele é perfeito, continua perfeito, né? Não é Ele que precisa de nós. Nós que precisamos da força dEle. E nos aproximando dEle, nós nos realizamos na santidade. Porque filho de peixe, peixinho é, né? Quanto mais parecidos na vida, no amor, Ele é amor, nós conseguimos viver, mais nós nos sentimos felizes e realizados. E antecipamos aquela maravilha que ninguém jamais viu nem ouviu, mas supera de muito qualquer sofrimento que tenha desafio durante esta vida. E essa fé nos faz caminhar impertérritos, né, impávidos, diante de qualquer dificuldade que nos cerca, né? Mas então dizia, o movimento da renovação prepara também, como outros, pessoas, homens, mulheres, com a doutrina social da igreja. Aqui na diocese há cursos, né, de fé e política, preparando pessoas para assumirem esses postos que não têm substituto. Até quando nós vamos ter que votar no menos pior, né? Por quê? Nós não assumindo como missão essa tarefa, não queremos nos sujar, assumem outros
que não tem motivação evangélica, não tem motivação fraterna, sim, falam bonito, mas no fundo o que os leva a buscar o poder é a sua patologia, né? São psicopatas que buscam de forma constante, e são inteligentes, programam, organizam, à custa de qualquer sacrifício e valores, né? Ou desvalores, chegar lá e se manter no poder, né? Para satisfazer uma doença, um desequilíbrio. São psicopatas, né? Não tem culpa, talvez, diante de todo esse descalabro. Pode ser que diante de Deus nem culpados sejam, porque não tem estrutura para responsabilizar-se desses atos, né? Veja a nossa responsabilidade. Então vamos analisar no terreno. Jesus descreve vários tipos, né? Se veio espinho, se penetrou, se a terra foi acolhedora, se teve umidade, se crescemos, se desenvolvemos, ou se nos acanhamos, ou se não assumimos, né? Ou se a terra realmente não estava boa. É a nossa condição livre de fazer a nossa parte, né? Isso eu digo para mim, em primeiro lugar, e desejo que cada um de vocês também possa se alimentar, crescer e se libertar, né? De si mesmo e viver para o outro e para Deus. Louvado seja Jesus Cristo.